Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito importante e um tema muito relevante e sério. Eu vou falar sobre os tipos de feitiçaria. Na verdade, os tipos de manifestações, de canalizações do poder satânico através das pessoas. Mas eu gostaria, antes de trazer essa palavra, de fazer uma oração com vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que esta palavra seja uma palavra de revelação, seja uma palavra de libertação, uma palavra que venha quebrar os grilhões, que venha abrir as mentes, porque, Senhor, estes poderes satânicos atuam nos nossos dias e muitas vezes, ó Deus, no meio até mesmo do povo de Deus, e as pessoas não se apercebem. Portanto, Senhor, eu peço que o Senhor agora me ajude, me esclareça, dirija as minhas palavras para que tudo que vai ser dito agora seja muito fácil das pessoas entender e que elas discernam, ó Deus, quando este poder estiver atuando nas suas vidas. Em nome de Jesus eu oro, abençoo e peço que o Senhor venha blindar todas as pessoas que vão ouvir, porque esta palavra será libertadora. Amém. Gente, Satanás opera, nós sabemos, a Bíblia é clara, que ele opera neste mundo com seus demônios, com espíritos malignos, e existem manifestações e canalizações desse poder demoníaco que nós poderíamos chamar aí de feitiçaria, mas existem mais palavras, e eu vou aqui apresentar 3 palavras diferentes que expressam essa canalização desse poder, e eu vou explicar as diferenças. E por último, eu quero fazer um desafio para que você ore e discerna, para que Deus revele a você se existe algum poder na sua família, na sua casa, na igreja, porque muitas pessoas estão amarradas, muitas pessoas não fluem no poder de Deus, nos dons. Por quê? Porque estão amarradas, aprisionadas por estes poderes malignos que atuam de maneira invisível sem que percebam, tá bom? Eu quero falar sobre adivinhação, eu quero falar sobre bruxaria, entre parênteses, magia, mesma coisa, e por último lugar, feitiçaria, tá bom? Bom, adivinhação, como a própria palavra diz, é a predição do futuro, é o poder para prever o futuro da parte de demônios, né? São os demônios que empoderam a pessoa para que ela faça isso. Alguém vai dizer, mas pastor, o demônio conhece o futuro? Não, mas ele consegue perceber as movimentações no mundo espiritual e algumas vezes ele inclusive faz com que coisas aconteçam, né? Então, as pessoas que trabalham nessa área do adivinhação, ou elas são empoderadas através de sonhos, ou elas adquirem, né, uma capacidade de ler a vida das pessoas através da leitura de mão, da leitura de cartas, de tarô e outras manifestações assim, tá? Essa prática, ela é muito comum entre os ciganos, e eles muitas vezes ganham a vida fazendo isso, né? Lendo a mão, lendo cartas, jogando tarô e daí por diante. E pessoas ficam aprisionadas porque ficam impactadas com essa capacidade. E, de fato, existe uma capacidade espiritual maligna, demoníaca, tá bom? Então, a primeira manifestação desse poder satânico é através da adivinhação. Existem muitos adivinhos, né? Essa palavra aqui no inglês se chama de divination, tá? Divinização no sentido de o cara ter o poder, né, de prever o futuro, vamos dizer assim. A segunda palavra que eu quero aqui trazer para vocês é a palavra bruxaria. A palavra bruxaria, ela vem, né, de práticas em que indivíduos operam com objetos, operam através de amuletos, através de braceletes e até mesmo tatuagens que têm, né, como motivo, vamos dizer assim, adoração de demônios, satanás, como por exemplo dragão e outras coisas mais. E alguém vai dizer, não, mas isso tudo é baboseira, não tem poder. Não, podem ter poder sim.
né? Quando são consagrados, quando são invocados, os demônios trazem a sua manifestação de poder através desses objetos, tá? Eu já soube de histórias em que pessoas estavam sendo oprimidas na casa e que um pastor foi orar e Deus revelou para ele que o demônio estava num quadro, e aqueles quadros então teriam sido consagrados, e o demônio estava ali, e ele durante a madrugada, ele saía para oprimir a família, e durante o dia ele permanecia ali no quadro. Eu também tive uma experiência pessoal, logo no início da minha conversão, a minha irmã pediu que eu orasse por uma amiga dela que ficava endemoniada. Ela tocava numa escola de balé e ela muitas vezes estava tocando e ela ficava possuída. Então trouxeram aquela moça e eu me lembro muito bem que a gente estava conversando e tudo naturalmente e eu olhei assim no pescoço dela uma guia, né, um colar, né, consagrado, e eu disse para ela, olha, eu quero dizer uma coisa para você, os demônios te pegam, te tomam e a legalidade que eles encontram está nesse colar aí. Aí ela começou a argumentar, não, mas isso aqui eu fiz uma consagração, eu não quero fazer, porque se eu fizer eu perco a proteção. Eu falei, ao contrário, esse colar é o que está dando legalidade para que eles entrem no seu corpo. E eu fui tentando convencê-la, na hora que ela decidiu que ia tirar, a hora que ela botou a mão para tirar o colar, ela ficou possessa. Ou seja, os demônios se manifestaram e eles estavam exatamente lá, tá? Então, dentro dessa área, tá, de bruxaria, as pessoas podem usar de amuletos, de fetiches, não é isso? De placas, de braceletes, de tatuagens, que são objetos consagrados através dos quais o poder satânico vai se manifestar, tá bom? Agora, interessante, a bruxaria, ela também funciona, às vezes, com músicas, né? Com danças que são invocadas, muitas vezes danças hindus, que os indivíduos começam a dançar e eles vão entrando em transe e ficam todos possuídos, porque a música, ela também tem uma capacidade de ou canalizar o Espírito de Deus no momento de adoração e a glória de Deus ser atraída na adoração, como tem também poder para atrair o poder dos demônios. Então, a bruxaria usa de tudo isso, usa de objetos, usa de energia, de figuras, de imagens, porque precisa de algum objeto físico específico através do qual vai canalizar esse poder satânico, e esses objetos são sempre consagrados aos demônios, tá bom? Agora, a terceira palavra, a palavra feitiçaria, eu quero gastar um pouco mais de tempo, porque este poder é o poder, assim, que mais pode ser enganado e ele pode estar miscuído, ele pode estar até mesmo sendo utilizado dentro da igreja ou de ambientes cristãos. Eu vou mostrar para vocês um texto da palavra de Deus, que está lá em Apocalipse 18, 23, em que Deus julga a Babilônia, e a Babilônia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é a religião falsa, um sistema de religião que afasta o homem de Deus, dizendo para o homem que ele, na verdade, estará buscando a Deus, tá? Então, Deus fala assim lá em Apocalipse 18, versículo 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem de voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Olha, aqui Deus está julgando a Babilônia por ter enganado os homens, seduzido os homens, manipulado os homens, controlado os homens. E aqui então vem o entendimento do que significa feitiçaria aos olhos da Bíblia. A feitiçaria é o instrumento através do qual Satanás tem o objetivo de manipular e de dominar a vida de outras pessoas através de poderes satânicos, mas também de persuasão,
de uma certa inteligência. Então, feitiçaria é o instrumento para que Satanás domine as mentes das pessoas, os corpos das pessoas e, por fim, domine as pessoas como um todo. Na Bíblia, a palavra feitiçaria, no grego, é pharmakeia. O que lembra pharmakeia para vocês? Lembra a palavra farmácia, porque pharmakeia significa drogas também. Em outras palavras, os antigos feiticeiros, quando faziam suas poções mágicas, né, eles estavam, na verdade, usando drogas que tinham o objetivo de subtrair a razão, porque a razão é um impedimento para que os demônios tomem a vida de alguém. As pessoas abriam as suas mentes, perdiam o controle da razão e os demônios entravam. Tá? Então as chamadas poções mágicas, na verdade, elas existiam para quê? Para tirar a consciência do indivíduo e deixar a pessoa absolutamente aberta para o controle de demônios. Nos nossos dias, vocês já ouviram falar do Santo Daime? É uma droga alucinógena que a pessoa fica aberta para ter uma experiência transcendental. Na verdade, são demônios que acabam entrando e dominando a mente da pessoa. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há ira e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ora, a gente sabe que o álcool também é uma droga, só que é uma droga socialmente aceita, mas é uma droga. E todo mundo sabe que se você beber álcool, ele vai tomando conta da sua consciência. Uma pessoa que está com a cara cheia, que está bêbada, ela não tem mais travas, ela fala o que quer, fala o que pensa, fala bobagem. Por quê? Porque perdeu o controle da sua consciência. E o que a palavra de Deus está dizendo, olha, não seja controlado por álcool ou por droga qualquer. Seja controlado pelo Espírito Santo. Então, a palavra feitiçaria, na verdade, significa um instrumento que Satanás usa para dominar a mente das pessoas. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus nunca quis que ninguém fosse dominado por Satanás e tampouco que fosse dominado por quem quer que seja. Até o Espírito Santo, para tomar o controle da nossa vida, ele é educado, ele espera que nós o busquemos, que nós digamos para ele: Espírito Santo, controla a minha vida, enche-me do teu Espírito, tu tens a liberdade para controlar a minha mente, os meus sentimentos, as minhas decisões. Deus nunca possui alguém, né? Que nem um demônio, que a pessoa perde totalmente a consciência. Até mesmo quando a pessoa está cheia do Espírito, ela tem controle sobre a sua mente. Porque o fato do Espírito Santo controlar ou encher a vida da pessoa não significa que ele subtrai a mente, os pensamentos, as emoções da pessoa. O apóstolo Paulo fala: orarei com o Espírito e orarei com a minha mente. Deus não quer controlar a vida de ninguém. Com Deus, tudo tem que ser no consentimento. Deus, ele não obriga ninguém a se converter, a pessoa tem que pedir e tem que desejar entregar a vida para ele, e sempre no relacionamento com Deus é assim. Satanás não, ele toma controle, ele domina, e quando domina, ele escraviza a pessoa. E esse é o espírito de feitiçaria. É o espírito que empodera os demônios para dominar e controlar as pessoas. Então aqui, gente, eu quero dizer algo muito sério para vocês. A feitiçaria também usa de manipulação, tá? Uma manipulação para controlar pessoas. Quando alguém manipula as pessoas, né, de uma maneira, vamos dizer assim, sutil, né? Usa de palavras lisonjeiras para ganhar o coração da pessoa, para abrir o coração da pessoa, para dominá-la, sempre com objetivo de benefício pessoal, mesmo que esteja dentro da igreja. O que está dominando a pessoa, o poder que a empodera, é o poder de manipulação e de feitiçaria. Então, se um marido domina a esposa, ou se pais dominam os filhos,
né? Ou se filhos dominam pais, se amigos manipulam e tentam dominar as pessoas, ou seja, cerceiam a liberdade das pessoas, o poder de persuasão que pode estar por trás é o poder de feitiçaria, esse poder de manipulação. Então, muito frequentemente, pessoas assim, que são controladoras, que manipulam a situação para sempre que tudo aconteça de acordo com a sua vontade e sempre de maneira insincera, de uma maneira e que o outro que está sendo manipulado não perceba o poder que está por detrás, é o poder de manipulação, é o poder de feitiçaria. Jezabel da Bíblia era uma feiticeira. Por quê? Porque ela manipulava o rei Acabe. Ela casou com ele, naquele tempo as mulheres não tinham poder, mas ela era quem mandava em Israel. Mas ela não fazia de frente, ela não batia de frente com ele. Ela o manipulava, ela o seduzia. Esse instrumento é um instrumento da feitiçaria, segundo a Bíblia. Tiago, capítulo 3, versos 13 a 15, diz assim, meus irmãos: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês, que o apóstolo Tiago está falando para os crentes, tá? Então ele está dizendo, olha, vocês que querem ser sábios, revelem a sua sabedoria em mansidão, tá? Com proceder condigno, sejam retos, que as suas obras sejam retas. E aí fala, agora, se vocês tiverem um coração cheio de inveja, amargura, facção, saiba que isso não vem de Deus. Essa sabedoria, ela pode ser, ela não é divina, ela não desce lá do alto, ela ou é terrena, ou é animal, terrena é animal, né? Ou é demoníaca. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que até no meio da igreja existem pessoas que estão operando pelo poder ou da carne ou dos demônios. Existem sabedorias que não vêm de Deus. Podem ser carnais e podem ser demoníacas. Então, quando alguém tenta convencer o outro a fazer alguma coisa que não venha de Deus, ele pode estar sendo usado pelo poder da carne ou pelo poder de demônios. E, queridos, existem até orações feiticeiras, tá? A verdadeira oração não é aquela que você tenta convencer a Deus a fazer o que você quer, mas é aquela que pede a Deus que faça a sua própria vontade. Não tem nada demais você falar, Senhor, puxa, eu gostaria muito que o Senhor fizesse isso, mas se não for da tua vontade, Deus, eu aceito, me ajuda a entender e aceitar, mas eu quero a tua vontade na minha vida, porque ainda que eu não perceba, ainda que eu não sinta, eu sei que ela é melhor para a minha vida, tá? Então, a oração nunca pode ser uma ferramenta para controlar as pessoas, né? Para que as pessoas ou Deus façam o que nós queremos, né? Toda oração com essa motivação é louca, ela é humana, ela é carnal e pode ser demoníaca. Eu lembro que uma vez uma mulher veio me procurar no gabinete, ela falou, pastor, ore porque o meu amante não quer abandonar a esposa. Ore para que ele abandone a esposa e venha a se casar e morar comigo. Eu falei, você está pedindo que eu vá contra a palavra de Deus e que eu faça o homem que está em adultério, ao invés de ele se arrepender e viver com a mulher dele, a romper e ficar com você? Você me desculpe, eu não vou fazer isso. Isso é uma oração feiticeira. Ela levantou e foi embora. Ou seja, a mulher teve coragem de chegar para mim e pedir para eu orar. Quer dizer, se aquela oração desse resultado, de Deus não veio. Veio de quem então? De Satanás. Então, há orações que são carnais e até são feiticeiras. E não trazem a pessoa de Deus, a glória de Deus. São carnais, são demoníacas, são feiticeiras. Pessoas que cultivam esse tipo de manipulação
acabam sendo dominadas até mesmo elas pelo espírito de feitiçaria. Olha, vou dizer uma coisa para você, existem pessoas dentro da igreja que profetizam, que têm poderes para realizar até curas, mas cujo coração é de manipulação, é de dominação, é querer trazer as glórias para si, não para Deus, é querer fazer com que as pessoas fiquem amarradas a elas. Gente, pessoas assim, ou elas são dominadas por sentimentos carnais, porque são inseguras, porque tem um rombo dentro do seu coração, mas certamente, se essas pessoas não se arrependem, elas podem se tornar canais de demônios e por conta dos resultados daquilo que elas realizam, né? Uma profecia que se cumpra, uma cura que existe, essas pessoas operam no poder de feitiçaria, mesmo estando na igreja, e as pessoas, por não terem o discernimento, acreditam nas suas mentiras e nas mentiras do diabo. Então, gente, não basta a pessoa ter poderes sobrenaturais. Uma pessoa, para ser de Deus, para estar sendo levada e controlada pelo Espírito, ela tem que ter caráter. Ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ministrar a glória de Deus e fazer com que as pessoas sejam livres. Porque nós podemos manter relacionamentos estreitos, podemos ter pessoas que são caras para nós, que são amadas por nós, mas nenhum relacionamento saudável é um relacionamento de controle. Toda vez que alguém quer dominar alguém e suprimir a liberdade da outra pessoa, ela não está operando no poder de Deus. Ela está operando ou na carne ou no poder de feitiçaria. Então, meus queridos, eu quero terminar esta palavra lembrando para vocês. Satanás opera e ele opera e canaliza o seu poder através de pessoas que dão legalidade para ele, buscando as suas forças através destas práticas que eu apresentei para vocês. Adivinhação, bruxaria e feitiçaria. Adivinhação tem a ver com a predição do futuro, leitura de mão, tarô, leitura de cartas. Bruxaria é a utilização de objetos, amuletos, fetiches, braceletes, tatuagens e também músicas, danças, sempre usando algum objeto que canaliza a energia demoníaca. E por último lugar, a feitiçaria. Feitiçaria a palavra significa drogas, né? A utilização das drogas, da farmaqueia, mas o espírito da feitiçaria é o espírito do domínio, do controle. Lembre-se, nem Deus quer, obviamente, que nós nos entreguemos totalmente para Ele. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, mas mesmo quando o Espírito Santo nos enche, Ele não suprime a nossa mentalidade, os nossos sentimentos e a nossa decisão. Deus, ainda que soberano, Ele age de maneira educada, Ele espera ser invocado. A feitiçaria não, ela é uma canalização de poderes demoníacos para manipular e para dominar as pessoas, até o ponto que elas ficam absolutamente possessas por demônios. Gente, em nome de Jesus, eu declaro agora que através desta palavra, cadeias sejam quebradas, que todos os espíritos malignos sejam inutilizados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do convencimento do Espírito Santo. E que você, meu querido, possa ser livre, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre em Jesus. E Ele espera e deseja que você sempre continue assim. Amém? Que o Senhor te abençoe muito, que Ele abençoe tua vida, que Ele te livre de toda maldição, de todo feitiço, de toda palavra lançada contra a tua vida. E lembre-se, você vence todos esses espíritos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, porque quem está por detrás de tudo isso é Satanás, e Satanás foi vencido por Jesus lá no deserto,
pelo seu testemunho e pela palavra de Deus. E em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Que o sangue de Jesus quebre toda maldição sobre a tua vida, todo voodoo, quebre toda obra de feitiçaria, de bruxaria e toda palavra lançada contra a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, por favor, compartilhem esse vídeo, porque ele é de extrema importância para que muita gente seja liberta. Um beijo grande no teu coração. Te amo em Jesus.